Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos ver quem é a primeira pessoa que vai entrar na live. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Mais uma live aqui para a glória de Deus. Sejam bem-vindos aqui, você que vai entrando aí na live. Para a glória de Deus. Antes de começar, já quero te dizer que essa live vai ficar salva. Chegando do culto agora, para a glória de Deus. E eu senti no meu coração aqui de estar trazendo aqui uma palavra. Eu estive pregando no culto hoje, né? E o Senhor Deus colocou no meu coração para estar trazendo aqui um pouco aqui um trecho da mensagem que foi pregada hoje no culto para a tua vida. Deus abençoe a vida de quem já entrou na live aí. Gleison, Deus abençoe. E o Senhor Deus me deu uma mensagem hoje. Eu quero transmitir um pouco dessa mensagem aqui para tua vida. Você que vai entrar nessa live, ela vai ficar salva. Você que vai entrando aí, eu já peço que você compartilhe a live aí, porque Deus vai falar com você através da palavra. Louvado seja Deus. Então, fique atento aí, porque Deus ele vai falar com você através da palavra. E o Senhor Deus colocou no meu coração aqui o desejo de estar trazendo aqui a mensagem que eu ministrei agora há pouco, cheguei da igreja agora. E Deus ele vai falar com você através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que foi mencionado aqui foi no livro... Glória a Deus. O texto que foi lido, queridos, foi no livro de Mateus, no capítulo de número 27 e o versículo de número 40. Deus abençoe a vida dos meus irmãos que estão entrando nessa live. Deus vai falar com você através dessa palavra. E só para você ter uma ideia do que Deus vai falar com você, o tema aqui dessa mensagem, dessa palavra é que agindo Deus, ninguém impedirá. E uma coisa, o diabo ele sempre tentou impedir os propósitos e os planos de Deus, mas ele não conseguiu. Amor, aqui ó, um momentinho aí. Então, o diabo ele sempre tentou impedir os propósitos, os planos de Deus, mas ele não conseguiu. Preste atenção no que vamos ler aqui. Se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 27, o versículo número 40. Observe o texto. O versículo 40, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Observe o texto, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Só para os irmãos entenderem, irmãos, tudo que o diabo queria era que Jesus descesse daquela cruz, ou seja, que Jesus não morresse na cruz, não cumprisse o propósito e o plano de Deus, porque ele sabe que se Jesus desiste no meio do caminho, nós estaríamos perdidos. Se Jesus desiste no meio da caminhada, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus foi fiel e foi fiel até o fim. Só para essa live não ficar comprida aqui, eu quero usar aqui alguns exemplos para você ver que Jesus ele sempre foi, o diabo sempre se opôs no ministério de Cristo. E o diabo ele foi contra o nascimento de Jesus, ele foi contra o ministério do Senhor e ele também foi contra a morte do Senhor. Então essas 3 coisas o diabo ele foi contra, mas ele não conseguiu desbaratar nenhum dos planos que Deus tinha
para a minha vida, para a tua vida. Porque se Jesus desiste no meio do caminho, você não estava aí para contar a história. Observe, o nascimento de Jesus já foi uma coisa que o diabo tentou destruir Jesus desde o nascimento. Quando os magos do Oriente chegam para Herodes, perguntando para Herodes aonde estaria o rei dos judeus que haveria nascido, porque eles haviam visto a sua estrela brilhar no Oriente, ele diz: nós viemos para adorar o rei dos judeus. O diabo já começa a trabalhar na cabeça, na mente de Herodes. Herodes chama os escribas, os doutores da lei, para examinar as escrituras e descobrir aonde havia de nascer ou aonde tinha nascido o Messias, o rei. E os doutores da lei descobrem que o lugar a profecia estava escrito, que Miqueias profetizou que o nascimento de Jesus seria na cidade de Belém. Então os magos vão para adorar. E Herodes diz assim: quando vocês chegarem lá, que vocês encontrarem um rei, venham até mim, me digam que eu quero ir também para adorá-lo. Mas o diabo queria, irmãos, por intermédio de Herodes, matar Jesus, matar o propósito e os planos de Deus. E ele não consegue. Porque o anjo do Senhor, ou seja, o Senhor avisa os magos em sonho que não era para eles voltar para o mesmo caminho, pelo mesmo caminho, porque Herodes queria matar o menino. Então, os magos guardam de passar por ali. E mais uma vez, o plano do diabo é desbaratado pelos propósitos e o plano de Deus. Segundo exemplo que eu quero trazer para você aqui, que o diabo tentou destruir os propósitos e planos de Deus, Mateus capítulo de número 16. O Senhor Jesus está dizendo para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai ser morto. E quando Jesus está falando aquilo ali, o diabo acha uma brecha em Simão Pedro e Simão Pedro, usado pelo inimigo, em Mateus 16, o versículo 22, chama Jesus e diz assim: Jesus, tende compaixão de ti, isto jamais vai te acontecer. Olha a sagacidade do diabo, irmãos, tentando destruir o propósito e o plano de Deus, porque ele não queria que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que se Jesus não cumprisse o propósito, nós não estaremos aqui para contar a história. O diabo, usando Pedro, diz: isso jamais vai te acontecer, tu morrer numa cruz. O Senhor Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus. Tu entende das coisas dos homens, mas as coisas de Deus tu não compreende. Mais uma vez, a estratégia do diabo cai por terra, porque o Senhor Jesus o destrói. Mais uma vez o diabo é desbaratado. Terceiro e último exemplo, para você entender que o diabo sempre tentou destruir os propósitos, planos de Deus, como ele sempre tenta destruir os propósitos, planos que Deus tem na tua vida, que Deus tem na tua família, mas ele não consegue, porque Deus está velando pela tua alma, pela tua vida e pela tua família. Terceiro e último exemplo, chega a hora que Jesus tem que ser entregue na mão dos pecadores, tem que ser crucificado, e mesmo naquela cruz, ele é colocado no centro, e um ladrão do lado direito e um ladrão do lado esquerdo, os homens lá embaixo, o príncipe dos judeus, os sacerdotes, e o diabo começa a usá-lo, eles lá embaixo. Eles olham para cima e diz: se tu és o Filho de Deus, tu salvou os outros, não salva-te a ti mesmo? Olhe a voz do inimigo, irmãos, falando com Jesus, a voz do diabo: salvou os outros, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz se tu é o Filho de Deus e nós acreditamos em você. O diabo está desesperado, irmãos, porque ele está vendo que Jesus está ali cumprindo o propósito e o plano de Deus, e ele sabe que se Jesus morre, cumpre a justiça de Deus. Então tudo que ele quer é que Jesus desça. Na verdade, o escritor Mateus disse que os homens estão debochando dele. Mas uma coisa eu entendo, que tudo que o diabo queria é que Jesus não morresse na cruz, que ele não cumprisse a justiça de Deus, porque nós estaremos perdidos.
Mas sempre, irmãos, o Espírito Santo estava guiando Jesus até o momento. O diabo não consegue, usando os homens lá embaixo, não consegue barrar o propósito e o plano de Deus, porque Jesus dizia assim: Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Mas o diabo vai achar uma ocasião no ladrão do lado esquerdo e diz assim para ele: salvou os outros, salva-te a ti mesmo e a nós também, salva nós. Mas o Espírito Santo, eu creio que usa aquele ladrão, irmãos, do lado direito e diz: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal ele fez. E ele olha para Jesus e diz: Rei, quando tu vieres ao teu reino, lembra-te de mim? E Jesus, olhando para ele, diz: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, o diabo não conseguiu barrar os propósitos e os planos de Deus para com a raça humana. Assim como ele não vai conseguir barrar os propósitos, planos que Deus tem na minha vida, que Deus tem na tua vida, ele não vai conseguir, porque Deus está conosco e ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então, o diabo não vai conseguir barrar os propósitos, planos que Deus tem na tua vida. Recebe essa palavra, guarda no teu coração, compartilhe essa live, eu vou salvar ela aqui, para que vidas sejam alcançadas e as pessoas saber que tudo que Jesus fez foi pelo bem da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é especial para Deus, Deus te ama, Deus ama você, Deus quer compromisso com você, que Deus te abençoe. Saiba de uma coisa, irmãos, que o diabo estava desesperado para que Jesus barrasse, para que Jesus parasse no meio do caminho. O diabo estava desesperado para que Jesus desistisse, mas Jesus sabia que se ele desistisse, nós não seríamos salvos. Então você é comprado pelo sangue de Jesus, e para a derrota de Satanás, lá na cruz do Calvário, Jesus vence a morte, Jesus vence os principados e potestades, quando ele diz assim: olhe para o céu, e quando ele diz assim: consumado está pago, eu comprei, a dívida está paga. E quando ele diz assim: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ali, irmãos, Jesus está triunfando. Paulo escreveu a Filipenses que ali Jesus, ou a Colossenses, que ali Jesus está triunfando sobre os principados e potestades, está levando, aleluia, ele está levando sobre si, ou seja, está expondo os principados e potestades publicamente. Quando ele sobe aos céus, ele está envergonhando o poder das trevas, porque ele está subindo triunfando e mostrando para todos os principados e potestades que ele venceu a batalha por nossa causa, que ele venceu a guerra espiritual, a batalha espiritual para nos salvar. E hoje nós estamos aqui para dizer que toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor Jesus, e nós estamos aqui porque ele morreu no nosso lugar. A dívida que nos era contrária, Paulo escreveu que a cédula que era contra nós, ele a cravou na cruz do Calvário, triunfou sobre os principados e potestades e expôs eles publicamente e nos deu a vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe essa live para que vidas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até mais, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.